precisava nem pregar mais, né, irmão? Jesus Cristo. Acharam aí Gênesis 12? Deixa o pastor achar também. Está aqui. Glória a Deus. Verso 1 em diante. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Papai, diante de ti, ó Pai, nós estamos diante da sua graça, diante, ó Deus, Senhor, da tua palavra, Senhor, na tua dependência, ó Deus, nós estamos. Fala conosco, ó Pai, poderosamente, ó Pai, nesta noite. Se nós abrimos o nosso coração, ó Pai, que não seja eu falando, ó Pai, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Podeis assentar? Amém? Quero começar fazendo uma pergunta para você. Imagine hoje, se Deus lhe entregasse um cheque em branco. Nem usa cheque mais quase, né? Não usa ainda, existe cheque. Um cheque em branco. Vocês sabem o que é cheque, né? Os jovens sabem o que é cheque? Sabe? Em branco é benção. Um valor é benção, em branco é mais benção ainda. Mas olha só, se Deus te entregasse um cheque em branco, por quê? Para você pôr um valor que, se você quisesse, falasse assim, ó, escreva aí o que você deseja receber. O que você escreveria? Será que é uma casa? É um carro? De repente saúde? Emprego? Não, pastor, eu ia pegar o dinheiro, que daí com o dinheiro eu vou agilizar tudo. Agora imagine uma outra pergunta. Deus falando para você assim: e diante disso que eu te der, o que você vai fazer com aquilo que eu te der? O que você vai fazer com aquilo que eu te der? E é exatamente isso que Deus ele pergunta para Abraão. A questão, irmãos, nunca foi receber. Obrigado, queridão. Deus abençoe. A questão nunca foi apenas receber. A questão sempre foi assim: olha, Abraão, o que você vai fazer com aquilo que eu colocar nas suas mãos? Mas porque Deus ele nunca entrega uma bênção que termina em nós. Você sabia disso? Deus ele nunca te entrega algo que termina em você. Toda a bênção de Deus, uma derramada, ela deve continuar fluindo através de nós. Ela tem que continuar fluindo como um rio de água viva através de nós. E nós vivemos numa geração muito curiosa, porque hoje as pessoas elas querem descobrir mistérios, não querem? Tem uns aí procurando até hoje extraterrestre. Outros querem saber sobre o fim do mundo. Procura até lá nas pirâmides do Egito. Outros ficam naquelas teorias. Vai abrir o YouTube, meu irmão do céu, Jesus Cristo, para ter misericórdia. Só que Deus, irmãos, ele nunca nos chamou para nós gastarmos energia com aquilo que ele não nos revelou. Tem um revelar de Deus sobre a nossa vida. Mas, irmãos, ele nos chamou para nós participarmos daquilo que ele prometeu abençoar. Eu quero deixar uma mensagem gravada no seu coração. Deus me deu essa mensagem. Eu acho ela muito preciosa para ela se perder. E a frase que tem que ficar no nosso coração, irmãos, seria mais ou menos assim: Senhor,
Me mostra aquilo que o Senhor prometeu abençoar, para que eu me envolva nisso. Senhor, me mostre aquilo que o Senhor prometeu abençoar, para que eu me envolva nisso, para que eu esteja nisso. Ô irmão, essa oração muda totalmente a nossa vida, muda tudo. Primeiro que Deus, Ele não nos chama para receber bênção. Deus, Ele não chamou Abraão para receber a bênção. Observe que o texto lá para Abraão, ele diz assim, ó, Deus, Ele diz, eu te farei, o texto diz assim, eu te abençoarei, eu engrandecerei. Mas existe uma frase que muda tudo. Ele fala assim, ó, se tu uma bênção. Perceba, irmão. Aqui, o objetivo nunca foi Abraão ser feliz. Nunca foi. O objetivo era que milhares fossem alcançados através dele. É como um rio que sempre está em movimento, porque a água parada, irmão, ela apodrece. E quando a bênção ela para em nós, irmãos, nós nos tornamos egoístas. Quando ela continua passando, ela gera vida. Gera vida. Por isso que Deus, irmãos, Ele procura pessoas disponíveis. Você está disponível hoje para Deus? Deus, Ele pode contar com você, Ele pode te usar. Aquilo que a Madalena estava falando, irmão, sobre testemunhos. Ah, mas você vai contar de novo esse testemunho seu, irmão? Se fosse pegar a sua vida, dava um livro para a honra e glória do Senhor. Ou não? Tem que ser. Se pegar a história da sua vida, você glorifica mais a Deus do que o homem. Se pegar um livro e escrever a sua vida, glorifica mais a Deus do que a nossa vida tem que ser assim. Para a honra e glória do Senhor. E as pessoas, irmãos, que entendem que aquilo que recebem deve alcançar outras pessoas, elas vivem diferente. Nós não vivemos mais para nós. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que Deus te deu saúde? Por que Deus Ele te deu um emprego? Por que Deus Ele te dá recursos? Ou mais, por que Deus Ele te dá os dons? A resposta é simples, irmãos, para que pessoas sejam alcançadas. E cada um tem um dom específico. Você lembra Pedro? Pedro, ele era o quê? Pescador. E aí Jesus fala o que para Pedro? Você não vai ser mais pescador? Não, não, era um dom. Só que muda o tipo de peixe, né? Agora você vai ser pescador de almas. Segundo ponto, irmãos. A maior bênção ela não é material. Entenda isso. Às vezes nós confundimos bênção e achamos que bênção é só dinheiro, carro novo, é promoção. Irmão, tudo pode ser uma bênção. Eu vou te falar uma coisa. Até o que dá errado é bênção. Para o crente é assim. Até o que está dando errado é bênção para o crente. Como que é aquele texto que fala? Você lembra do texto? Ninguém gosta. Quando as coisas vão de mal a pior. E aí fala assim, aquela frasezinha, quando você está lá no fundo do poço, todas as coisas cooperam para o bem. Ah, pastor do céu, o senhor quer essa história de novo. É que você não está passando o que eu estou passando, pastor. Você está falando isso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Você ama a Deus? Aleluia! Você tem que entender, irmão, que até o que está dando errado está dando certo. Até o que está dando errado está dando certo.
E às vezes está pensando que bênção é o quê? É dinheiro, é carro novo, é promoção. Irmãos, tudo é uma bênção. Tudo pode ser bênção. Mas a maior, irmãos, olha só como que Mateus ele abre, né? Mateus, irmãos, é formidável. Mateus ele abre o livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Irmãos, Jesus é o cumprimento da promessa feita em Gênesis para Abraão. A maior bênção que Deus deu ao mundo tem nome, irmão: Jesus Cristo. Fala comigo, Jesus Cristo. Irmão, quem possui Jesus já possui o maior presente que poderia receber. Porque você pensa às vezes que é ser rico, mas tem pessoas ricas sem paz. De repente você pode pensar que é ser famoso, mas tem pessoas famosas sem esperança. Mas quem tem Cristo, irmãos, possui tudo. Possui a vida eterna. Imagina um homem morrendo de sede. Aí você pega um copo bonito de ouro, incrustado assim com diamantes, dá para ele. Só que o copo está vazio. Serve para alguma coisa? Não serve. Não serve. Agora você pega um copo. O que seria um copo simples para você? De plástico? De massa de tomate. Esse é simples, irmão. De requeijão. Mas para uma pessoa que está morrendo de sede, irmãos, pode ser um copo descartável, um copo de massa de tomate, um copo de requeijão ali, cheio de água. Qual deles que salva, irmão? Um incrustado de joias preciosas de ouro ou de massa de tomate? Não importa o recipiente, irmão. Não importa o recipiente, importa o conteúdo. E Jesus, irmãos, ele é a água da vida. E você existe, irmão, para levar a bênção. Para levar a bênção. Pedro fala sobre que Deus enviou Jesus para abençoar pessoas. Como? É a pergunta. Como Deus enviou Jesus? Como? Convertendo as pessoas dos seus pecados. Tudo se baseia nisso, irmão. Nossa missão não mudou. E muita gente pregando só bênção, 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 bênção. Esquece a verdadeira bênção. Se atrapalha na verdadeira bênção. A nossa missão não mudou, irmão. Não existe plano B. É só o plano J mesmo, Jesus. A igreja continua sendo instrumento de Deus. A nossa maior missão, irmãos, não é construir prédios. A nossa maior missão, irmãos, é apresentar Jesus Cristo. Como, pastor? Através da nossa vida. Porque as pessoas lá fora não leem Bíblia, ela lê crente. E você é crente. As pessoas a todo momento estão lendo a sua vida. Por isso tem que contar o seu testemunho, irmão. Por isso tem que contar o seu testemunho. Por isso cada um de nós tem que contar o nosso testemunho. E eu encontrei um menino, foi abastecer a moto, parei no posto de combustível, não, fazia muito tempo que não parava naquele posto de combustível, parei no posto de combustível. A hora que eu desci da moto, abri o tanque da moto, o rapaz olhou para mim assim, colocou a mangueira assim no tanque e falou assim: o senhor é pastor, né? Olhei para ele e falei: graças a Deus. Eu lembro do senhor. Eu lembro da onde, irmão? Pastor, eu lembro do encontro que eu fiz há 6 anos atrás. 6 anos atrás. E aquele encontro mudou a minha história. Eu lembro do testemunho do Senhor.
faltou alguém lá, me pegaram de última hora, jogaram dentro da sala, falaram, fala alguma coisa lá, pastor. Contei a minha história com a Márcia. Eram os homens, né? Como ela orou pouco, eu orei bastante. Sobre a providência de Deus em todas as coisas. Sabe, irmãos? Nós temos uma história linda com Jesus. Nós não precisamos enfeitar nada, irmão. Nós não precisamos fazer milagre. Não precisa ninguém levantar do caixão, não, irmão. É a sua vida, o seu testemunho simples. Deus age na simplicidade. Com simplicidade. Isso muda a história das pessoas. Isso muda a vida das pessoas, porque elas veem Jesus em tudo isso. E as pessoas, elas precisam ver Jesus em nós, irmão. Porque as pessoas, elas vão perdendo a esperança. Irmão, qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Irmãos, quantas pessoas chegaram mais perto de Cristo por causa da sua vida? Hoje é ser, irmão, é momento de nós meditarmos, é momento de nós pensarmos. Às vezes você fica triste, irmão, você não percebe as coisas acontecendo. Você já procurou alguma coisa? E você estava meio desesperado, você não achava? E eu saí da loja lá, tranquei a loja, e eu estava falando com o meu supervisor, e aí eu bati a mão num bolso, eu bati a mão no outro, destranquei a loja. A hora que eu entrei na loja para pegar meu celular, eu lembrei que eu estava falando no celular. Desliguei o alarme. Estava com o celular na mão, falando no celular, procurando o celular, velho. Já procurou o óculos e o óculos estava com... Cadê esse óculos? Ele está no rosto, irmão. Quando não entra direto, né, para tomar banho, já entra com o óculos, mas nem tira o óculos. Você já procurou uma coisa que estava ali na sua casa? De repente você procura a chave do carro, meu Deus, procura tudo no lugar, a chave está no bolso. É incrível, irmão, como às vezes a ansiedade faz com que os nossos olhos enxerguem tudo, menos aquilo que realmente importa. E às vezes, irmão, a gente fica tão preocupado com essa vida que a gente enxerga tudo, menos aquilo que realmente importa. Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para falar sobre aquilo que realmente importa. Sobre o que realmente importa. Não pense quantas vezes na vida espiritual, quantas vezes Deus ele já estava trabalhando e nós olhamos e falamos, Deus nos abandonou. Imagina quantas vezes, irmão, nós estamos caminhando, pensando que nós estamos sozinhos devido às circunstâncias, e a gente esquece que Jesus está do nosso lado e não percebe Ele do nosso lado. Tem uma história na palavra que fala sobre isso, né? Projeta lá Lucas 24:13, Márcio. Jesus está do nosso lado, às vezes nós estamos tão apavorados que ele não percebe Jesus. Você percebe Jesus? Você está percebendo Jesus? Está percebendo o Espírito Santo de Deus falando com você? Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, 14. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido, 15. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheciam. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai em nós? Eles então pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disse-lhes: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta,
poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram declarando que tinha tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Estavam tristes. Jesus estava junto com eles, estava andando do lado deles. Você imagina, irmão, Jerusalém naquele momento ali? Jerusalém na quinta-feira, tudo começa na quinta-feira. Na quinta-feira, Jerusalém, irmãos, a cidade está cheia, lotada de pessoas, milhares de famílias, todo mundo chegando para celebrar a Páscoa. E durante quase 1500 anos, irmão, Israel ela fazia a mesma celebração ali naqueles dias. E todas as famílias se reuniam em volta de uma mesa, todas as famílias. Havia pão sem fermento, havia ervas amargas, havia vinho, havia o cordeiro. Cada criança perguntava para o seu pai: pai, por que nós fazemos isso? Não era comum, era algo diferente que ia acontecer. E a antiga Páscoa, irmãos, ela seria celebrada. Eles falavam sobre o cordeiro à mesa para eles se lembrarem de quando eles foram tirados do Egito, que passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e ali os livrou do anjo da morte, e ali eles foram libertos do faraó. E eles durante 1500 anos celebravam isso. Mas lá em Lucas 22 diz que Jesus ele tomou o pão, e eles olhando para aquele pão durante 1500 anos, celebrando a mesma coisa, o cordeiro ali no centro da mesa, Jesus junto com eles. Mas naquela noite, irmão, Jesus ele iria tirar a atenção do cordeiro e ele ia colocar sobre si mesmo. Naquele momento ele pega o pão e fala: olha, isso aqui é o meu corpo. Depois ele pega o cálice e ele fala: esse aqui é o meu sangue. E Jesus ele fala naquele momento: olha, a partir de hoje, não olhe mais para o cordeiro do Egito, mas olha para mim. João Batista, irmão, já havia anunciado: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois daquela mesa veio a prisão, vieram os açoites, veio a cruz. E aí você imagina os discípulos, né? Eles ouviram falar Jesus falando do reino, falando de vitória, falando sobre vida. Só que agora Jesus, ele está morto. E os sonhos morreram com ele. Morreram com ele. E é justamente nesse cenário que Lucas 24 ele começa. Que os dois discípulos estão indo para Jerusalém tristes. O Salvador que nós estávamos esperando morreu. E eles não estavam voltando para casa porque terminaram uma viagem. Eles estavam voltando porque eles perderam a esperança. Já perdeu a esperança? Quando é que eles falaram ali? Nós esperávamos que fosse ele. Esperávamos que fosse ele. Isso aqui revela um coração decepcionado, irmão. Quantos aqui hoje estão com o coração decepcionado? Por causa de coisas, por causa de situações, por causa de eventos, de repente uma doença, de repente palavras,
De repente, porque não deu tempo. Eu não sei. Eu não sei. Qual que é a questão que traz essa decepção no seu coração? Quantas pessoas hoje pensavam assim, pensavam que Jesus ia mudar tudo isso, pessoal. Fui para a igreja para Jesus mudar tudo isso. E eles estavam tristes. A Bíblia diz que Jesus ele se aproximou, mas mesmo Jesus estando do lado deles, eles não encontraram Jesus. E quantas pessoas hoje, irmãos, estão do lado de Jesus e não conseguem encontrar Ele, não conseguem enxergar Ele. É por isso, irmão, que cabe a nós levarmos a palavra. Não, a Bíblia nos fala sobre quando nós estivermos na glória, nós vamos cantar um hino que os anjos não conhecem. Você sabe que a questão do que os anjos eles cantam são histórias, né? Que o que os anjos eles cantam são histórias de louvor, adoração a Deus. Mas tem um hino que os anjos não conhecem, que os anjos não contam, não cantam. Porque tem uma coisa que não foi dada para os anjos, foi dada para mim, foi dada para você. Que é o viver nessa terra e reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador, e viver com base nisso nessa terra, com a certeza de uma salvação. E isso nós vamos cantar lá na glória com o Senhor. E esse hino anjo nenhum pode cantar. Somos nós, porque nós vivemos essa história aqui. É aí que nos fala sobre colocar nos nossos lábios um cântico novo. É o cântico da nossa história diante do Senhor, para a honra e glória do Senhor. E é esse cântico, irmão, que você tem que cantar hoje aqui, nessa terra. Essa história que você tem que cantar ela aqui hoje, nessa terra. Aquilo que o Senhor Ele faz, aquilo que o Senhor Ele opera, aquilo que o Senhor Ele através da sua vida. Ô irmão, sabe o que Jesus ele fez para abrir os olhos daqueles discípulos? Que eles estavam cegos, eles não estavam enxergando.